Dentre tantas frases populares citadas no mundo, uma frase que sempre me chamou a atenção foi a seguinte: dinheiro não traz felicidade. Eu sempre refletia sobre essa frase e a rebatia dizendo para mim mesma: como não traz felicidade? Olhe para nossa família, temos tudo, não nos falta nada e somos felizes. À medida que fui crescendo, fui mudando a minha perspectiva sobre essa frase. Sim, de fato, levávamos uma vida boa, nada nos faltava financeiramente falando, mas eu desejava ter outras experiências de vida. Eu, MC, depois de passar alguns anos da minha vida fugindo de algumas responsabilidades que minha família me atribuía, cheguei à conclusão que eu tinha de assumir o controle de minha vida e, para isso, eu precisava me afastar de minha família no Brasil. Não seria uma decisão fácil, afinal, eu sou a filha caçula dentre 5 irmãos, sendo 4 irmãs e um único irmão. Aliás, eu sempre me identifiquei com meu irmão, que também sempre fugiu das responsabilidades que meu pai atribuía a ele, principalmente porque meu pai via nele o herdeiro substituto, aquele que iria tomar conta dos negócios da família e cuidar das irmãs. Por ser o único filho homem da família, meu irmão JF gostava da boa vida, era chamado de vida louca pelos amigos. Gostava muito de festas e de viajar para explorar o mundo, por isso, fugia dos compromissos que meu pai lhe dava. Quem acabou assumindo parte das responsabilidades dos negócios da família foi minha irmã mais velha, que se casou com um ótimo administrador de empresas. Eles administravam uma rede de supermercados em nossa cidade no Brasil. Ela, também formada em administração, ajudava o esposo nos negócios, além de ser algo que ela também gostava de fazer. Meu irmão JF se formou em contabilidade. Trabalhava na empresa de um amigo da família, a contragosto, é claro, pela pressão de meu pai, pois o desejo dele era viajar, namorar e curtir a vida a seu modo. Mas meu pai, apesar de ser um homem bom e amoroso, conduzia a família com mão de ferro, sempre nos ensinando a conquistar as coisas com muito estudo, responsabilidade e honestidade. Mas ele nos deixava livre para escolher nossas profissões de acordo com nossos gostos e talentos. Ele tentou dar a meu irmão todas as oportunidades de ter seu próprio negócio e conduzir a sua vida, mas ele acabava metendo os pés pelas mãos e acabava desistindo. Meu pai, sabendo que ele gostava de viagens, abriu uma agência de turismo para ele assumir. Foi nessa que ele decidiu ir para o Japão. Já a minha terceira irmã era formada em artes plásticas, também se casou com um artista, ambos além de professores, abriram um ateliê na cidade, com a ajuda de meu pai, e viajavam muito pela Europa, negociando obras de arte. Minha quarta irmã era mais voltada aos esportes. Se formou em educação física, também se casou e se tornou atleta, onde viajava pelo mundo para participar de campeonatos. Para esta, meu pai montou uma academia e lhe deu de presente de aniversário. Não demorou muito. Ela e o esposo expandiram os negócios na cidade também. Sim, minhas irmãs são ótimas empresárias. Minha mãe era filha de japoneses e meu pai, apesar de pele clara, tinha descendência indígena e portuguesa. Meu pai é um homem maravilhoso, tinha uma posição privilegiada em nossa cidade. Desde menino estudou em escola militar e seu pai, meu avô, era político e este teve uma participação muito importante no crescimento de nossa cidade e expansão do comércio. Portanto, meu pai já carregava no DNA essas responsabilidades tanto políticas quanto sociais. E nem preciso dizer que as incorporava na família. Bem, quanto a mim, sendo a caçula da família, fui a mais mimada. Apesar de ser dedicada aos estudos, cursei apenas 2 anos de psicologia, não concluindo a minha formação. Como eu disse, no início, meu irmão não queria assumir as responsabilidades junto a meu pai. O jeito que encontrou foi ir para o Japão, com a desculpa de ir passear e fazer cursos para se dedicar ao turismo. Meu pai não gostou muito da ideia.
mas sempre acabava cedendo e ajudando os filhos, e bancou a sua passagem para o Japão, o que seria uma viagem de apenas 3 meses, acabou se estendendo por mais tempo. Ele acabou com a sua reserva de dinheiro em festas, baladas e viagens e não lhe restou outra alternativa, a não ser estender o seu visto e procurar trabalho em fábricas no Japão, para se manter e poder voltar ao Brasil. No entanto, acabou se casando e teve 2 filhos. Bem, diante da situação ou ele tomava jeito, ou não sei o que seria de seus filhos. Eu como me identificava com o meu irmão e queria mais liberdade, embora não soubesse o preço, acabei deixando os meus estudos na faculdade de psicologia e decidi viajar para o Japão, atrás de meu irmão. Meus pais ficaram arrasados com a minha decisão. Não era o que eles queriam para mim. Como disse, no início, meu pai e a sua família tinham muita influência política na cidade, e eu e meus irmãos tínhamos uma vida confortável. Estudamos nos melhores colégios, minhas irmãs se formaram em universidades federais. Minha mãe também contribuía com seus conhecimentos da cultura japonesa, na comunidade japonesa em nosso estado. Tínhamos os melhores carros, roupas, joias e muitas viagens. Nós comíamos do bom e do melhor, graças a Deus, não nos faltava nada materialmente falando. Meus pais eram bons e meus irmãos também. Talvez fosse por nunca nos faltar nada, que decidi deixar a zona de conforto e ir seguir a mesma trilha de meu irmão. Bem, cheguei ao Japão aos 21 anos de idade, como vinha de família classe alta no Brasil. Tive no início muitas dificuldades em me adaptar às condições de moradia e principalmente de trabalho. Meu irmão aguardava ansioso minha chegada. Por mais que meu irmão escondesse sua situação de nossa família no Brasil, eu sabia que era uma vida louca e tinha torrado a sua grana, e que as coisas para ele não deveriam estar boas. Como meu pai sempre estava por trás de tudo para nos ajudar, a agência que vim para o Japão era de um casal de amigos de nossa família. Vim para o Japão para trabalhar em uma famosa fábrica de eletrônicos na época, nas proximidades do Monte Famoso. O trabalho era moleza, só a carga horária puxada de 12 horas obrigatórias. Mas, eu me sentia longe das cobranças de minha família em ser alguma coisa na vida e isso me trazia um certo alívio. Meu irmão trabalhava em fábricas e em restaurantes nos finais de semana. Logo, comecei a frequentar as baladas do Japão com minhas amigas. Todo o meu salário era para manter o meu padrão de vida, ou ao menos tentar. Roupas e cosméticos de marca, enfim, no Japão não foi difícil. Nessa fábrica, conheci esse cara. Apesar de sua simplicidade no jeito de ser e de falar, ele era extremamente belo. Corpo atlético, dançarino e soube que era jogador de futebol em um time amador no Brasil. Mas, devido à situação financeira de sua família, acabou deixando o sonho de lado e indo para o Japão trabalhar e ajudar a família. Ele passou a sair conosco todos os finais de semana e iniciamos um namoro e não demorou muito fomos morar juntos. Bem, para o meu irmão estava tudo bem, mas eu não sabia o que iria dizer à minha família. Contei aos meus pais sobre esse caso. A princípio ficaram muito tristes, pois sentiram que isso significaria que eu ficaria mais tempo no Japão. Mas tiveram que aceitar. Apenas minhas irmãs criticaram o fato, indagaram sobre a formação dele. Se ele tinha futuro, coisas do tipo, isso me aborrecia. Eu, paralelo ao trabalho da fábrica, fazia um curso de estética. Depois que concluí o curso, passei a procurar trabalho nessa área, para deixar o trabalho de fábrica, que já estava exaustivo para mim. Como sempre me dediquei ao estudo do idioma japonês desde o Brasil, eu tinha um certo domínio e logo consegui um trabalho em uma clínica de estética. Agora casada, nossos finais de semana eram em compras, festas e jogos de futebol, onde meu esposo jogava em um time amador da comunidade brasileira. Tudo parecia perfeito,
Mas eu carregava a frustração de não ter correspondido às expectativas de minha família. Via a vida de minhas irmãs nas redes sociais. Eram mulheres prósperas e felizes. Comecei a desenvolver um sentimento de inferioridade profundo. Então eu gastava mais que podia para ostentar e mostrar para minhas irmãs no Brasil que eu também era alguma coisa. Minha família sabia que eu trabalhava no chão de fábrica no Japão. Mas eu sempre passava um ar de superioridade, dizendo que eu era responsável de tal setor. Era tradutora, enfim, eu sempre tentava passar para eles a imagem de que eu era cabeça e não cauda. Quando, na verdade, era apenas uma funcionária como outra qualquer, que fazia a inspeção de peças eletrônicas, e no final do expediente fazia a limpeza do setor e jogava os lixos da fábrica, como é o costume no Japão. Mas, essa parte eu omitia, é claro, além de consumista compulsiva. Como se isso não bastasse, sem me dar conta, comecei a querer mudar meu esposo também. Eu implicava com seu jeito de falar, sua maneira de comer e se vestir. Ele era um cara simples, desapegado com as coisas materiais, não se importava muito em ser alguma coisa. Sua única preocupação era viver o seu sonho e ser feliz comigo. Mas eu queria colocar ele no meu molde, fazer ele ser artificial, tal como eu. Queria que ele fosse mais culto, pois ele nem o ensino médio havia concluído. Muitas vezes, acabávamos brigando. Mas eu o amava, e também sentia muitos ciúmes dele. Eu, articulada como era, fiz muitos contatos no Japão com donos de empreiteiras e amigos japoneses também. Isso já é um costume de família. Mesmo, essa amizade sendo sociais e superficiais, era necessário. Pelo menos, era assim que eu pensava. Pois eu queria que meu esposo fosse um pequeno empresário, na comunidade brasileira do Japão também. Passei a me endividar cada vez mais. Eu queria montar uma clínica de estética e uma academia de futebol para meu esposo treinar jovens. No fundo, eu queria mostrar para minha família que meu esposo não era um Zé Ninguém. Vivemos nesse mundo, sempre insatisfeitos, querendo agradar a uns e outros, nos enganando a nós mesmos e aos outros. Sempre buscando a felicidade nos outros, nas coisas e nos lugares, quando na verdade, a felicidade está dentro de cada um de nós, nos simples gestos, na simplicidade das coisas. Mas, quando estamos envoltos pelo estilo de vida que a sociedade nos apresenta, estamos sempre querendo ser algo, ao invés de vivenciar de corpo e alma todos os momentos felizes que a vida nos proporciona. Eu deixei minha família e o conforto material no Brasil em busca de experiências de vida. Acabei conhecendo um cara que passei a amar e que me amou também e me fez feliz. Bem, os meses foram se passando. Meu casamento em crise, não existia mais conexão entre nós. Praticamente cada um vivia a sua vida, a seu modo, mesmo debaixo do mesmo teto. Minha família queria que eu voltasse para o Brasil. Meu pai disse que eu poderia ter uma clínica de estética para tocar e algum negócio para o meu esposo trabalhar. Ele agradeceu, mas recusou, pois o nosso casamento já estava à beira do divórcio. Era em vão insistir. Eu desejava ter um filho, mas tinha dificuldades em engravidar, mesmo fazendo árduos tratamentos sem sucesso, já desiludida e decidida a me divorciar de meu esposo. Acabei me envolvendo com um amigo japonês, que tinha uma academia, e passamos a ter um relacionamento. Eu e meu esposo já estávamos em processo de divórcio, ele decidiu ir embora para o Brasil. Quando descobri que estava grávida, eu não podia acreditar. Era tudo o que eu desejava, mas a insegurança e o medo tomaram conta de mim. Tudo foi muito rápido, nosso divórcio, a ida de meu esposo para o Brasil, a minha gravidez e o meu novo relacionamento com esse japonês. Foi uma gravidez difícil, tive o apoio de meu irmão, que também estava divorciado e como sempre enrolado. Ele veio morar comigo para dividir as despesas de aluguel, além do apoio de amigos e ajuda financeira de meus pais.
Nasceu minha filha. Foi uma fase nova para mim, de muito aprendizado. Eu precisava de tempo para assimilar tudo, e tempo eu tinha de sobra, apesar de trabalhar em casa como esteticista, atendendo uma cliente aqui e acolá, além de revender cosméticos. Não era uma renda que pagasse minhas dívidas e manter meu padrão de vida, ao qual estava acostumada, estava cada vez mais difícil. A convivência com meu irmão também não estava boa. Eu tinha que cozinhar para ele, além de cuidar da bebê e dos meus afazeres. Eu estava entrando em depressão. Quando minha filha completou 1 ano de idade, decidi aceitar a proposta do meu namorado. Fomos viver juntos. Meu irmão e eu brigamos. Ele dizia não ter dinheiro, tinha que pagar pensão dos filhos e não tinha onde ficar, que eu era uma ingrata e não podia deixar ele na mão. Enfim, fui morar com o meu namorado. Era uma experiência nova. Eu não estava indo sozinha, mas levando uma criança também. Isso me deixava um pouco insegura, confesso. Mas eu não tinha muito tempo para pensar, era aceitar e pronto. Os anos foram se passando. O pai de minha filha acabou se casando também no Brasil, com uma namorada de infância. Estava progredindo nos negócios e estava feliz dentro da sua simplicidade de ser. Meu irmão, depois de passar por muitas dificuldades, foi morar com uma mulher que conheceu na discoteca. Essa era a sócia de um bar na comunidade. Ele não perdeu tempo e investiu na relação, mesmo ela tendo filhos do outro casamento também. Eu me casei com o japonês, e sim posso dizer que temos uma vida confortável, consigo manter meu padrão de vida de antes. Ele é muito bom para mim, apesar de ser muito ciumento. Eu trabalho como esteticista autônoma e ele segue com a agência de turismo. Minha filha, estudante da escola japonesa, almeja ser cantora pop. Bem, acho que eu pude corresponder aos anseios de minha família, mesmo estando no Japão, e pelo menos aquele sentimento de inferioridade em relação às minhas irmãs foi diminuindo com o tempo. Já viajamos 2 vezes ao Brasil. Meu esposo ficou encantado com o Brasil e não demorou muito, iniciamos negócios na área de turismo também no Brasil. Bem, tudo mais uma vez perfeito em minha vida. Mas ainda sou uma mulher que vivo de aparências e confesso nunca esqueci do grande e verdadeiro amor de minha vida, SK. Não sei exatamente em que parte da vida o nosso amor se perdeu, mas sei com precisão quando os nossos olhos se encontraram e nossos destinos se cruzaram pela primeira vez. Parte de você ficou comigo. Jamais te esquecerei, SK. Deixo aqui minha história de vida e parte de minha trajetória vivenciada no Japão. Agradeço poder compartilhar. Obrigada. Se você gostou desse vídeo da série Relatos de Brasileiros no Japão, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe. Ajude nosso canal a ajudar você e a outras pessoas. Gratidão e volte sempre.